Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Opinião do Dono da Bike. E no vídeo de hoje eu quero falar para vocês sobre tirar peso de cima da bike. Pois é, eu não estou falando de tirar peso da bike, de trocar componentes, de tentar deixar a bike mais leve. Estou falando sobre o peso corporal. E aí eu vou falar sobre como eu perdi 15 quilos ao longo de 2 anos. Tá? Então se você está interessado nesse tema, já deixa aí o seu like. Se não é inscrito no canal, se inscreva e vamos lá. Bom, a maioria dos ciclistas é aficionado por tirar peso da bike, né? Então quer trocar componentes, quer pensar no componente mais rápido, qual é o mais leve, qual é o melhor trocar, qual dá mais resultado na performance, e acabam se esquecendo que em cima da bike vai a maior parte do peso. Se você fizer um cálculo aí, pega uma bike de 8 kg, um ciclista de 90, a gente tem aí 90% do peso no corpo do ciclista e apenas 10% em cima da bike. Então, obviamente, tem muito mais a se mexer no ciclista do que na bicicleta, né, para tirar mais peso. E aí dentro desse panorama vocês vejam que eu já falei no início, eu perdi 15 quilos em 2 anos. E com isso o meu desempenho no ciclismo melhorou muito, muito. Não só por causa do melhor no meu condicionamento, que eu passei a fazer um treino organizado, passei a fazer realmente ciclismo, treinar ciclismo, ser um atleta e não mais um ciclista. Né? Então isso aí melhorou bastante o resultado. E como que eu fiz, como isso aconteceu? Vou dar um breve panorama aí para vocês. Primeiro eu vou esclarecer que eu não sou médico, não sou nutricionista, não sou educador físico, beleza? Vou falar da minha opinião, da minha experiência pessoal. Eu ali no início de 2020, no pré-pandemia, eu estava focado em artes marciais, mas eu não era competidor, então eu não tinha preocupação com o meu peso. Quando sobreveio a pandemia, as academias fecharam, eu resolvi voltar para a bicicleta e me dedicar só ao ciclismo. E nesse momento eu estava com 91 quilos, tá? Eu estava bem pesado, mas para eu andar, eu moro em Santos, então é uma cidade, quem conhece aqui, é uma cidade absolutamente plana. Você vai rodar 100 km dentro da cidade, você vai somar 50 metros de aclive aqui. Eu comecei a fazer mais treinos de subida, comecei a ir mais para a serra e eu senti que o peso estava me atrapalhando. Mas a minha perda de peso acabou vindo meio que naturalmente, porque eu intensifiquei muito. O jiu-jitsu não proporciona uma perda de peso, ele tem que estar associado a uma atividade aeróbica. E eu comecei a perder muito peso com a retomada do ciclismo, aí, que é essencialmente aeróbico. E com isso eu vim perdendo, então fui baixando de 90, 88, 85, 83, cheguei aos 81 quilos. Isso aconteceu agora em mais ou menos em maio de 2022. Então, de janeiro, ali, fevereiro de 2020 até maio de 2022 eu perdi 10 quilos. Não mudei muito a minha alimentação, na verdade ela continuava muito parecida, em alguns momentos ela ficava pior, porque eu me sentia à vontade, confortável de comer qualquer bobagem, porque afinal de contas eu estava perdendo peso, então se comer bem é apenas preocupação de não se ganhar peso, eu não tinha mais essa preocupação. E aí o que aconteceu? Aconteceu que eu continuei perdendo peso até chegar aos 81. Chegou nos 81 eu estagnei. Eu não conseguia perder mais peso, mas eu queria perder peso, porque eu foquei nas competições de montanha, e em competição de montanha, como a gente vê, os escaladores são os caras baixinhos e magrinhos. E eu não era nem baixinho e nem magrinho. 1,80 m é um tamanho grande, para comparação com os escaladores, geralmente tem ali 1,60 e pouco de altura. E eu tenho uma estrutura física larga, e aí eu sabia que por mais que eu perdesse peso, eu teria uma dificuldade por ser mais pesado. Então eu pensei, eu preciso chegar, respeitando aí as minhas restrições anatômicas, eu preciso chegar no melhor resultado possível. E aí eu pensei o que eu poderia cortar sem tirar o prazer da comida. Porque uma das melhores coisas da vida é comer. E eu fiquei pensando como eu poderia melhorar essa questão do peso sem atrapalhar muito a minha comida. Meu prazer de comer. E aí eu resolvi apostar no corte do açúcar adicionado. E deu muito certo. E foi aí que eu comecei a perder peso. O que é o açúcar adicionado? Esse é um termo que eu nem conhecia até eu descobrir que era isso que eu havia feito. É isso que eu tinha cortado. O açúcar adicionado é aquele açúcar refinado que vai na mistura de qualquer preparo. Então, num bolo, aquele açúcar que vai ali é o açúcar adicionado. No leite condensado, o açúcar que vai no preparo do leite condensado, dentro da latinha ali, é o açúcar adicionado. No sorvete,
o açúcar que é acrescido ali no sorvete e o açúcar adicionado. Então é isso. Eu resolvi cortar. E quando eu fiz esse corte, mantendo o mesmo treinamento, até, falar a verdade, acho que até alguma fase ali, até um treinamento um pouco mais leve, eu passei a perder peso, até chegar ao meu peso atual, que é de 76 quilos. Eu tinha mais ou menos uns 12% de gordura quando eu estava com 81 quilos e hoje eu estou com 7,8%. Então, o que eu percebi, e esses números eu obtive através do exame de bioimpedância, eu percebi que eu estava perdendo peso de forma eficiente. Eu não estava perdendo potência, meu FTP continuou igual, claro, é a minha relação peso-força, né? Não é a minha força em números absolutos, porque obviamente fiquei mais magro, perdi peso. Perdi força, mas o meu FTP melhorou, o que significa dizer que o meu resultado melhorou, meu desempenho melhorou. Tá? E foi simplesmente cortando o açúcar adicionado. Foi difícil? No começo foi. Açúcar é viciante, é de fato viciante. Então na primeira semana foi ruim, tive dor de cabeça, me deu um certo desconforto, mas a partir ali da segunda semana já me senti melhor, 15 dias depois eu estava bem, e hoje, 6 meses depois, eu me sinto muito bem e sem vontade de comer açúcar. Tá? Eu sei que para a mulher é mais difícil, tem aquela questão hormonal da mulher, é mais difícil, mas eu conheço, tenho muitas amigas que fazem isso, não comem açúcar, conseguem ali manter uma certa disciplina na ingestão do açúcar. Então deu bastante resultado para mim e acredito que vai dar para você também. Tá? Outra coisa importante, manter todos os níveis de vitaminas, de hormônios bem corretos no corpo. A testosterona, a falta dela no corpo, acarreta uma grande dificuldade de perda de peso. Isso é bastante importante dizer. Então, mesmo para a mulher, se o nível estiver muito baixo, vai ter dificuldade de perder gordura. Para o homem, especialmente, se estiver muito baixo, não significa dopagem, tá? Diferente. Então, os homens têm, conforme a faixa etária, um nível mínimo e máximo de testosterona. Manter-se dentro desses dois parâmetros é essencial, especialmente manter mais perto do máximo, tá? Isso vai gerar qualidade de vida melhor em todos os sentidos. E não convém aprofundar nesse vídeo para não ficar longo, tá? Então, pessoal, minha dica, tá querendo perder peso? Experimenta cortar o açúcar, não é tão difícil assim, tá? E aí a dica de alimentação, o que eu fiz para matar a vontade? Passei a comer alimentos diet, tá? Que não necessariamente são de baixa caloria, alguns são até mais calóricos que alimentos comuns, mas eles não contêm açúcar, porque o açúcar é inflamatório e o açúcar retém líquido, tá? Então, se você inflama o músculo no treino e depois inflama o músculo de novo no açúcar, a sua recuperação entre os treinos vai ser mais difícil. Se você está querendo perder peso, mas você tem algo que retém o líquido no seu corpo, que não é só o sal, o açúcar também retém, isso está na literatura médica, você vai ter maior dificuldade de perder peso. Então, cortando o açúcar há vários benefícios. Então, eu recomendo fortemente que você, ao menos, experimente isso se está pensando em perder peso. Tá bom? Então, se gostou do vídeo, novamente, deixa o like. Se está gostando do conteúdo, se inscreve aí no canal, acompanha todos os vídeos, ativa o sininho para receber notificações, mais ou menos 1 por semana, 2 no máximo. Vai ter aí, gostou do tema, abre lá, assiste, não gostou, passa adiante. E se está gostando, compartilha aí com seus amigos também, isso é bem importante para a divulgação do canal, para dar visibilidade, para ganhar mais seguidores e aí eu ter maior incentivo de continuar gravando esses vídeos, beleza? Então é isso, pessoal, valeu e até a próxima.